Queridos irmãos, é uma satisfação estar aqui, porque aqui faz parte, nós temos a nossa história aqui, nesta igreja. E, embora tenha ficado somente um ano aqui, foi um ano muito decisivo na minha vida, na vida da minha esposa. E eu agradeço muito a Deus a vida do TBI. E o pastor Thomas, Dona Linda, sabem o quanto eu sou grato a eles, porque foi pela essa igreja, pelo TBI, que nós travamos um conhecimento com a primeira igreja batista lá de Vitória da Conquista, e foi através da IME, trabalhando com o povo judeu, e o pastor Gerson Rocha também gostava muito dos judeus, e me convidou, e já se passaram 35 anos. E eu estou ali à frente do ministério. Então eu tenho muita gratidão, e coisas outras marcantes na nossa vida, as lutas desta igreja que nós acompanhamos. O pastor Thomas, agora eu vendo falar aqui, não mudou nada, mas é uma bênção. O pastor, o irmão sabe o quanto eu sou grato e quanto nós acompanhamos o irmão e tenho orado pelo casal, né? Os filhos também, e acompanhamos aqueles momentos difíceis, a luta, graças a Deus. Se já amava o judeu através do casal, então eu ainda pude desenvolver mais esse amor pelo povo de Israel. E falando nisso, só quero abrir um parênteses aqui, apresentar minha gata aqui, né, dona Ana? Você levanta aí, fica de pé para ver que eu soube escolher, né? Nós agora em janeiro são 50 anos de casados e eu dou graças a Deus pela vida de dona Ana no meu ministério e sou grato muito ao Senhor. Mas quero abrir aqui um parêntese, antes de fazer a leitura da Bíblia. Estávamos falando aqui, um irmão até falou, né, que como é que judeu comunista não é? Então tem umas 3 coisinhas aqui que eu não entendo também. A gente entende pela falta da visão, não é? Do Senhor. Que é isso que eu quero falar hoje à noite, né? O que esse livro faz na vida da gente? Né, por obra do Espírito Santo. Mas esse livro é maravilhoso. Então, eu quero comentar algumas coisas com os irmãos, mas algumas coisas assim que eu tenho dificuldade de entender. Primeiro, judeus e cristãos comunistas. Comunistas. Porque cristão que apoia a esquerda, eu tenho lá minhas dificuldades de entender também. Mas, enfim, cada um vai dar conta ao Senhor, diante do Senhor. Agora, a esquerda apoia coisas abomináveis a Deus. Quer dizer, é a questãozinha só de pensar, né? Se eu apoio movimentos que apoiam coisas abomináveis, estou assinando embaixo, não é? Então, tenho dificuldade de entender. Cristãos e judeus comunistas. Tenho dificuldade de entender. À luz da palavra. Tenho dificuldade de entender. Judeus e cristãos antissemitas. Tenho dificuldade de entender. Nós somos enxerto. Nós fomos enxertados neles. A Bíblia é um livro judaico. Jesus era judeu. Os profetas judeus. Então, eu tenho dificuldade de entender isso. Cristãos que fazem movimento contra Israel e judeus, como esse grupo aí que falou, né? Judeus pró-OLP, Palestina, é dificuldade de entender isso. Mas, por um lado, a gente sabe o que é, né? Jesus falou, quem anda nas trevas não sabe de onde vem, nem para onde vai. E a outra coisa judeus e cristãos ateus também. Mas como assim? Como é que um judeu pode ser ateu? A história de Israel é um milagre. Não se explica. Aliás, não sei se foi Menahem Begin ou se foi o Herzl. Não, quem foi o presidente de Israel até pouco tempo que faleceu? Não foi ele não, era um outro. Ben Gurion. Primeiro-ministro, Ben Gurion. Ben Gurion, ele acho que foi ele que falou isso, olha, quem não acredita em milagres em Israel não é realista.
Foi ele mesmo, é Ben-Gurion. Então, Israel é um milagre. Então, não entendo como é que judeus podem, e cristãos, mas pastor, cristão ateu? Tem. Eu li uma reportagem um dia desse, num dos livros, se não me engano, foi de John MacArthur. Ele trouxe uma estatística ali, ele transcreveu uma estatística que foi feita na América, lá nos Estados Unidos. Eu fiquei, isso lá, entre pastores e liderança, batistas, presbiterianos e metodistas. Gente, mais de 30% não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. E mais de 30% a 33% não acreditam que Jesus ressuscitou. Quer dizer, como é que eu vou chamar esse tipo de cristianismo? Ateu. Então eu tenho dificuldade à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. Para entender estas coisas. Então, meu querido, dito estas palavras, fechando aqui o parênteses, convido os irmãos, nós vamos fazer uma meditação, sei que o tempo está correndo. Salmo 119, vocês conhecem esse verso de cor. Salmo 119, eu ia ler o trecho do 97 ao 105, mas eu vou pedir aos irmãos que, em reverência à palavra do Eterno, vamos nos colocar em pé. Salmo 119, o verso 105. O tema é ali, somos todos luz, não é isso? Não é isso? Então, somos sal e luz, muito bem. Então, notem o que diz aí a palavra. Verso muito conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Quer dizer, o meu pé vai ter que caminhar. Então, eu tenho lâmpada para o pé e luz para o caminho. Então, repetindo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meus irmãos, é a Rota 66. Fora dela não dá certo. Não é a Rota 66. É os 66 livros da Bíblia. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Podeis assentar. Nesse salmo que nós lemos, isso no 119, que depois, de uma maneira espetacular, foi colocada numa oração de Jesus Cristo, quando ele disse assim, graças te dou, ó Pai, porque as grandes coisas não foram reveladas para os grandes desse mundo, mas sim aos pequeninos. Bem, quem são os pequeninos? São aqueles que tão somente, como uma fé de criança, abriram o coração e entenderam. Não há vida sem Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui no Salmo 119, voltando para ele aqui, há um texto interessante. Ele diz aqui no verso 98, Tu, Senhor, pelos teus mandamentos, pela tua palavra, me fazes mais sábio do que os meus inimigos. Entendem por que Jesus orou lá no Novo Testamento? Graças te dou, ó Pai, porque as grandes coisas não revelaste aos grandes desse mundo, mas aos pequeninos. Vejam bem, me fazem mais sábios que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Olha só, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Como é que pode ser isso? Como é que aluno pode ter mais entendimento que professores? Como é que aquele que está aprendendo pode saber mais de quem ensina? Irmãos, porque a palavra do Senhor é a verdadeira sabedoria. A palavra do Senhor, ela é verdade. Na oração sacerdotal, o que foi que Jesus Cristo disse em João 17:17? Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, queridos, esse livro aqui é maravilhoso, nos faz mais entendidos, nos dá luz, aperfeiçoa o nosso caminho, abre o nosso caminho, nos dá visão, não somente de como Deus age no mundo, como agiu no passado, age hoje e agirá ainda, até que Cristo venha buscar a sua igreja. Nós temos tudo aqui. E eu me pergunto, como é que esse livro é rejeitado pelo ser humano? Como é que esse livro é odiado pela sociedade? Jeremias fala isso lá no capítulo 6, ele diz, Deus usando Jeremias disse, o meu povo não gosta da minha palavra, e não gosta até hoje, não é só limitado a Israel,
Isso aqui é limitado aos homens. Hoje eu estava ouvindo um programa lá, uma reportagem na Rádio Bandeirante, e achei interessante porque eles abriram um espaço para que o ouvinte entrasse em contato com eles. E alguém lá no meio, assim, pegou lá, não sei se é falado, né? Aqueles WhatsApp falado, e disse lá o seguinte no ar: olha, o mundo está doente. Eu falei, acertou em cheio. O mundo está doente. Ele não falou somente isso, ele disse, olha, o mundo está doente e as pessoas estão doentes. Claro. Falta a palavra, gente. Falta a palavra, o povo não gosta dela. O povo não gosta da minha palavra, diz o Senhor. E a lâmpada para os pés é luz para o caminho, mas não querem. E eu fico pensando nesse livro. E aqui só para encerrar essa introdução, eu fico pensando na maravilha das Escrituras, gente. Desde que eu me conheço por gente, eu já ouvi falar de livros famosos, livros que foram best-seller, foram traduzidos em vários idiomas, não sei quantas de tiragem, milhares, milhões de tiragem. Tivemos um último exemplo agora, do Código da Vinci. Uma coisa espantosa. Passa o tempo. Aqueles homens que escreveram aquelas coisas tão maravilhosas acabam caindo no esquecimento, os livros vão passando, o Código da Vinci hoje eu já vi ele já por liquidação, em banca de liquidação. Na época que eu quis comprar, era um negócio, meu filho tinha comprado primeiro, me deu, eu li. Outros famosos, Van Henigan, quando escreveu, eram os deuses astronautas. Nossa, que sucesso! Alguém aqui já ouviu falar em Van Henigan? Comece a pensar nos escritores do passado. Você não sabe mais, não lembra mais. Mas com a Bíblia é diferente. Esse livro superou perseguição. Esse livro foi queimado em praça pública, mas não puderam calar esse livro. E se não me engano, eu li alguma coisa sobre a casa de Voltaire, se não me engano, quem perseguiu muito a Bíblia, não é isso? Voltaire, François-Marie Voltaire, um dos maiores filósofos na época da França, que perseguiu o cristianismo, reuniu Bíblias e Bíblias e Bíblias e queimou no centro de Paris, queimou os exemplares da Bíblia e, pasmem, o tempo passou e a casa onde morou Voltaire hoje é uma agência da Sociedade Bíblica lá da França. E a Bíblia está aí. Vamos nos lembrar apenas para encerrar essa introdução. Marcos 13:31. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, isso eu acho maravilhoso, irmão, isso é coisa maravilhosa. Quando eu olho para esse livro, eu me lembro. O que é que faz esse livro resistir ao tempo? O que faz esse livro sobreviver às perseguições? O que faz esse livro estar sempre sendo mais vendido no mundo todo? Olha as palavras de Jesus. Os céus e a terra passarão. Vai passar. O Dan Brown, Van Henigan, vai passando. Mas a minha palavra, essa daí permanecerá para sempre. O que é isso aqui? Esse livro está aí, atual. E aqui eu quero destacar então rapidinho 3 verdades. Primeiro, a Bíblia é a palavra que tudo elucida. Não há mistérios em termos de falta de revelação de Deus ao homem. Não, ela revela tudo. O básico. Muitas coisas, evidentemente, nós vamos entender lá em cima. Mas aqui nós temos o básico. E o básico aqui é o seguinte. Veja lá no Salmo 119, ainda lendo, verso 99. Eu tenho mais entendimento que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Toda vez que a palavra testemunho, juízo, preceitos, Bíblia, Bíblia não, mas juízos, preceitos, palavra, testemunho, tudo isso se refere à Bíblia. E nesse Salmo 119, eu tenho anotado aqui, tem apenas 4 versos que não falam sobre a Bíblia. É o verso 84, o verso 90, 91 e 132. Os demais versos do Salmo 119 exaltam a Bíblia. Por isso é que eu chamo esse salmo um cântico de exaltação à Bíblia. E é o salmo mais longo da Bíblia, de tanto mostrar o quão maravilhosa, o quão infinita é essa palavra. Ela não morre, a palavra permanece para sempre.
E por que no céu nós não vamos ter Bíblia? Porque a Bíblia está lá, personificada na pessoa de Cristo. É a palavra que veio, personificada em Cristo. Perfeito, o Deus encarnado. Então, queridos, é a palavra que tudo elucida. Então, vamos lá. Primeiro, Gênesis 2:7. Eu tenho um sobrinho neto da minha irmã. Eu estava conversando com ele ontem. Menino de 11 anos. 11 anos. Um moleque sabe esses moleques que tem mente privilegiada? Um moleque estava lá e ele disse, tio, eu estou lá, os professores estão me ensinando, e o negócio como é que começou a vida tal, mas ele sabe, ele conhece a Bíblia, nós já pregamos para ele, então ele tem aquela noção da palavra, ainda muito crianção lá, mas ele assim, eles falaram o seguinte, tio, que foi feito assim, e aquelas coisas, querendo me descrever biologicamente como é que era o homem, como é que foi criado o homem. Eu falei, pois é, filho, mas foi criado. Não é? Foi criado. Agora, filho, me responde uma coisa, o que os professores teus te ensinam, por que existe o mal no mundo? Eles falam que ainda não sabem, que deve ter tido alguma coisa. Bom, deve ter tido alguma coisa? Não. Tem que ter acontecido alguma coisa. E a Bíblia é o único livro que fala o que aconteceu. Gênesis 2:7, ele criou o homem, deu a liberdade para o homem, o livre-arbítrio, e nós vamos ver depois que o homem pegou esse livre-arbítrio, e para satisfazer a sua própria vontade, foi contra o Criador. Pecou. Mas se Deus criou o homem, por que ele criou o homem? Então, se ele sabia que o homem ia pecar, gente... Eu sei que o mundo está ruim. Eu sei que doenças estão aí. Nós estamos hoje para criar filhos, é uma coisa difícil. Já no meu tempo era difícil, imagina agora então. Mas vocês casam e criam. Sabe por quê? Alguém pode me dizer por quê? Por quê? Por que Deus criou o homem sabendo que tudo isso ia acontecer? Por quê? E por que tu faz filho também? E você quer um filho para quê? Sabe por quê? Você ama. E Deus é amor. E amor tem que criar. Olha a saga aí dos Gilmer. Vieram para cá, construir isso aqui. Amor constrói. Amor edifica. Amor não consegue ficar só para si. Amor tem que se expandir. Deus criou o homem porque ama. Farei o homem à imagem e semelhança e vou dar a ele as condições de vida perfeita. Mas não vou, vamos inventar um vocábulo aqui, não vou marionetizá-lo. Não vou marionetizá-lo. Ele tem que ter a vontade de me amar. E criou o homem. E vocês sabem que o homem fez o contrário. E olha, e foi avisado. Ele foi avisado. Deus disse a ele, se me obedeceres, bem te irás. Está aí, tudo é teu, tudo te pertence. Porém, o problema não estava no fruto, o problema era a obediência. Ali não. Ali é meu. Não mexe ali. Mas aquela, não é? Foi lá. E a desobediência colocou o pecado no mundo. E qual foi a maldição? Vamos ver lá, olha. Abre lá em Gênesis, capítulo 3, verso 19. Quando o homem pecou, qual foi a sentença? Maldita é a terra. Maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Aí entrou essa desgraça no mundo, o pecado. E quem é que explica isso, gente? Está aí o pecado, está aí o mal. Nós já nascemos em pecado. Nós já nascemos em deterioração. Nasceu, está novinho, já está 9 meses mais velho. Não tem isso, nós já nascemos e morremos. O que o apóstolo Paulo falou lá na sua epístola aos Coríntios? Ele falou, a cada dia eu morro. A cada dia, hoje mais morto que ontem, amanhã mais morto que hoje. Então lá na igreja, quando eu estou fazendo assim um velório, vou pregar no enterro, eu fico olhando muito para o caixão. Mas entendam bem por quê. É uma visão, assim, eu fico pensando na palavra. Nessa hora é uma coisa assim, mas será que ninguém vê? Será que o ímpio não vê? Será que não vê? Como é que pode defender a origem de macaco, explosão? Não dá, não entra. A Bíblia diz, tu és pó, e ao pó voltarás, certamente morrerás. Gente, todo dia morre gente. Olha, que tecnologia é essa que nós estamos? De primeira ponta. Eu vejo cada aparelhinho celular aí que é uma coisa maravilhosa.
Agora fizeram um notebook aí que você aperta um negocinho lá, como é que aquele negócio que a gente digita? O teclado é projetado na mesa. Aí você digita tudo, ele sai lá no computador, aperta o botão, some o teclado. Ai, mas que capacidade é essa? Dali você vê o mundo todo, você fala com o mundo todo. Por que o homem não detém a morte? Por que o homem não detém o envelhecimento? Não adianta, pode esticar aqui, não sei o que, pintar de preto, não tem nada, gente. Você a cada dia vai morrendo. Você está morrendo lá dentro. Por quê? Aí eu olho para aquele corpo. Puxa vida, um dia foi uma vida, nasceu, cresceu, tanta coisa. Morreu um pai de uma senhora lá da igreja, e ela não tinha ninguém, ela até hoje está lá ainda, e ela disse para mim, pastor, o senhor cuida disso tudo, é para mim, pode deixar. Fui em cemitério, fui para enterrar o velhinho. Até que com muito sacrifício lá nós encontramos uma campa, no cemitério perto da cidade ali bem no centro da cidade. Aí o coveiro falou para mim, essa aqui tá bom? Eu falei, o senhor é que sabe, mas tá ótimo. Tá bom. Aí pegou, começou, e aí na minha frente ele pegou, espera um pouquinho, começou a tirar a terra, e jogar para lá, jogar para lá. E daqui a pouco, gente, ele pegou a pá e jogou. Eu estava aqui, vem aquele chumaço de cabelo no meu pé. E daqui a pouco vem osso. Aí me veio na cabeça, homem ou mulher foi um ser que nasceu, viveu, amou, teve as suas lutas. Olha o que é o homem. Olha o que é o homem, gente. Aí eu me lembro de Jó. O homem nascido da mulher é de pouco tempo de vida e cheio de preocupação. Já reparou como a nossa vida é cheia de preocupação? É preocupação com filho, com marido, com mulher, com neto, com neta. É bem preocupação. Com trabalho, falta de trabalho. É preocupado com tudo. A Bíblia elucida o que é o homem, de onde veio, e o que acontece, o que o pecado introduziu no mundo. Introduziu tudo que não presta. A maldição do pecado, já nascemos nela. A Bíblia diz que nós já nascemos mortos em delitos e pecados. Nós já nascemos debaixo de uma maldição. Não é porque eu sou crente que eu estou isento. Eu não vou morrer de bala perdida. Eu não vou morrer de câncer. Eu não vou morrer de infarto. Eu não vou... Vamos sim. Por quê? Querem saber de uma coisa? Por que essas igrejas aí, neo-evangélicas, entre aspas, ainda por cima, por que estão abarrotadas? Porque é aquilo que o homem quer. Dinheiro e cura. Cura e dinheiro. O que Jesus falou para aquela multidão? Comeram no dia anterior. No dia seguinte a multidão, mestre, te encontramos aqui. Vocês vêm aqui, não é para ouvir o que eu tenho para falar, não. Vocês vêm aqui por causa do pão que comeram ontem. E hoje não mudou nada, é a mesma coisa. Agora vê se quer ouvir a verdade. Tu é pó, o pó vai voltar. E se morrer sem Cristo, está frito. Vai para o inferno. É o que a Bíblia fala. Ou cremos ou não cremos. Ou cremos ou não cremos. E tem mais uma coisa, a palavra inferno incomoda. Mas ela é uma questão de justiça. Justiça. Porque como é que o ímpio que leva a vida toda rebelde contra Deus, contra os preceitos, contra a palavra, vai gozar os benefícios do céu? Não. Lá entrarão aqueles que também não mereciam, mas creram que Jesus se fez pecado por nós e que o sangue dele escreveu o nosso nome no livro da vida. Aí sim. Então esses têm direito, vem. Não por mérito de vocês, nem por meus, mas o mérito do varão perfeito, aquele que foi o modelo de Adão que nós deveremos ser, Jesus Cristo, o Messias. Então, queridos, a Bíblia é a palavra que elucida. Já no Gênesis, o anúncio do antídoto para o pecado. Não é o que está escrito lá em Gênesis 3,15? Da mulher sairá a semente, não é isso? Aquele que virá vai esmagar a cabeça da serpente. Será picado no calcanhar, mas esmagará, porque foi a cruz. Foi a cruz, mas que esmagou. E o diabo tudo fez para que Jesus descesse da cruz. Preste atenção uma coisa, vocês já repararam
que quando aquele povo está falando contra Jesus, lá na cruz, e falando aqueles escárnios, pode ver qual foi a maioria dos escárnios que foram ditos para ele. Qual foi? Desce da cruz, que é o que o diabo queria. Desce da cruz. Lembra que quando Pedro falou, não vai fazer isso não. Jesus falou, arreda. Arreda. O diabo queria que Jesus descesse da cruz, mas não. Tinha que ser cumprido aquilo para poder dizer no final, Pai, está tudo consumado. A nossa dívida foi paga. Ele subiu no madeiro e o que Paulo fala ali em Colossenses? E cancelou a dívida que pesava sobre vocês e sobre mim. Cancelou através do seu sangue precioso. Então o anúncio do antídoto, o antídoto é Jesus Cristo. É por isso que o homem falou e com razão. O mundo está doente. Porque não enxerga esse livro. O mundo está doente porque não gosta desse livro. O mundo está doente porque não crê nesse livro. E digo mais uma coisa para vocês, e vocês sabem disso. Como disse o apóstolo Paulo, vai de mal a pior. Então, queridos, a palavra da verdade que elucida. E finalmente, graças a Deus aqui, para terminar essa parte, anunciou a vitória sobre a morte. O que Paulo disse? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, nós vamos morrer, vamos ter que passar pela porta da morte. Mas a morte para o crente é a porta do céu, é a porta da eternidade. Você morre e pronto. Fechou os olhos aqui e é como a Bíblia fala lá em Lucas 16. Lucas 16, de 19 a 31, o que ele fala ali? Que vêm os anjos e levam o crente. Você quer uma coisa mais esperançosa do que essa? Olha, aqui nós temos luta, sofremos de sabores, sofrimento, tanta coisa. Nós não somos exclusivos. O que Deus tinha realmente para nós, Ele já fez. Que era dar o filho dele. Agora nós estamos também debaixo dessa maldição toda. Mas só com uma diferença. Nós temos essa esperança. Aí sim, sabemos de onde viemos. E sabemos para onde vamos. E a Bíblia fala desse céu maravilhoso, irmãos. É uma coisa linda isso. E quando a gente pensa, né, é tanta coisa maravilhosa. Extrapola o nosso entendimento. Tanto é que Paulo, quando teve aquela visão, lá em 2 Coríntios capítulo 12, que ele foi arrebatado ao céu, ele disse, eu ouvi e vi coisas, ele usa a palavra inefáveis. A Almeida Antiga usa muito essa palavra, né? Inefáveis. Sabe o que é a palavra inefável? Sabe qual é a etimologia dessa palavra? É o seguinte, inefável é uma coisa que é tão linda, que eu quero falar para vocês não vão entender nada do que aquilo que eu achei que era lindo. Porque vocês não vão alcançar o que eu vi. E se vocês quiserem me dizer para mim alguma coisa que vocês passaram na vida e que foi inefável, por mais que vocês tentem me explicar, eu também não vou entender. Porque extrapola o nosso entendimento. A palavra é a verdade que elucida. Sei de onde vim, sei que meus dias passam. A Bíblia diz que a duração da nossa vida é um prazo de validade. Eu já estou vencido há 2 anos. É um prazo de validade. Daqui para frente, se tiver um pouquinho de preparo físico, para chegar a 80. Aí depois é canseiro e enfado. Aí vamos experimentar aquilo que Jesus falou, né, a respeito de Pedro. Quando tu eras moço, tu trocava de roupa sozinho. E andavas por onde tu querias. Mas vai chegar o tempo, olha o que o pecado vai fazendo, tá vendo? Mas vai chegar o tempo que outros vão te vestir, porque já não dá mais, entendeu? Já não dá mais. Outros vão te vestir e vão te levar para onde tu não queres ir. Morar com filho, morar com filha, morar com genro, com nora. Que coisa, né? É a Bíblia, gente. É a Bíblia. Então, é a palavra do Senhor que elucida, é a palavra do Senhor que nos dá essa gloriosa esperança, a visão de que a nossa vida limitada aqui um dia vai chegar ao fim, mas Ele disse, vocês estarão depois eternamente comigo por toda a eternidade. E não, olha só isso aqui, não haverá lembranças das coisas passadas.
Que coisa linda. Não haverá lembrança das coisas passadas. Então, irmãos, isso é a palavra que tudo elucida. Ela é a palavra da verdade que cumpre uma vereda profética. Eu acho que eu só vou ficar nesse segundo ponto. Tinha mais um aqui, vamos ver. Salmo 119, lá no Salmo 119, no verso 100. Salmo 119, no verso 100. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 119, no verso 100. Sou mais prudente do que os velhos, porque eu guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Irmãos, quem ama a palavra, quem tem intimidade com a palavra, quem medita na palavra, tem visão do curso profético. Há uma pergunta no livro do profeta Isaías que diz assim: guarda, a que horas estamos da noite? Então, quem tem leitura da palavra, quem realmente cuida de ler a palavra, ter aquele momento a sós com Deus, no seu quarto secreto, no seu quarto fechado, quem medita, o tempo que você puder separar, amém, desde que aproveite, leia, mastigue o que leu. Gente, tem visão do que foi, do que é e do que virá. Há uma sequência profética, isso daqui é uma coisa maravilhosa. Olha só, primeiro lugar, ainda no livro de 2 Pedro, peço aos irmãos, por favor, na chegadinha em 2 Pedro, capítulo 1, 19 a 21. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro. O que é a palavra dos profetas? O que é a luz que alumia? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Irmãos queridos, se eu teria que ter uma série de conferências aqui, de vários dias só para falar nas profecias, mas eu só quero citar algumas, principalmente que hoje é o culto, né? O encontro dos amigos de Sião. Primeira coisa, Israel foi usado, uma nação que nasceu na mente de Deus para introduzir a sua palavra, introduzir o evangelho, introduzir o Messias no mundo. Então Israel foi chamado para ser uma bênção para o mundo, mas Israel se fechou. E aí nós sabemos que a palavra chegou até nós. Porque até hoje, vocês sabem, os judeus não aceitam o Messias, né? E a gente fica alegre no nosso coração quando nós vemos ainda que, graças a Deus, judeus têm se convertido. Mas sabe que é duro. Jesus teve dificuldade com eles, imagina nós. Mas mesmo assim estamos aí, pregando, falando, semeando. E aqui é testemunha, né? Quantos judeus já passaram por aqui e que aceitaram Jesus aqui através desse trabalho. Mas olha, Deus chamou Abraão, conhece a história, Gênesis 12, sai da tua terra e da tua parentela, saiu, vou fazer de ti um pai de muitas nações, chamou, tirou lá o Abraão, levou o Abraão pega a casa lá com a Sara, nasce o Isaac, uma promessa maravilhosa, uma mulher idosa, tanto é que quando Deus falou que ela ia ser mãe, ela riu, ele é velho, eu estou velha. Agora porque você riu, o menino vai se chamar um sorriso. Isaac é o sorriso, né? Nasceu Isaac, muito bem. Aí Isaac foi dando sequência até chegar o casamento com Rebeca. E de Rebeca nasceram então os gêmeos. Vamos só ler um versículo para ter uma noção, só para entender bem isso. Gênesis capítulo 25.
Estou fazendo um resumo, viu, gente? Bem resumidinho. Gênesis 25, a marcha profética. Tirou um homem de um lugar, levou para um lugar que esse homem não conhecia. Esse homem sobreviveu, foi pai na velhice, milagre, de uma mulher estéril, outro milagre. Teve um filho que casou com outra mulher estéril também. E dessa esterilidade saiu esses gêmeos. Que depois Jacó casou com outra mulher, Raquel, também que era estéril. Nota só, tudo é milagre. Israel é um milagre, gente. Israel é um milagre. Olha aí, 19, 25. Gênesis, olha, 25, 23, perdão, me perdoem aqui. Gênesis 25, verso 23. Gênesis 25, 23. Diz assim: e o Senhor lhe disse, vamos ler a partir do verso 21. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Veja, Sara era estéril, a mãe de Isaac. Nasceu de um milagre. Agora estéril vai casar com uma mulher que também era estéril. Aí Isaac orou ao Senhor, como Abraão orou. Isaac orou, olha, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Agora note que interessante. Olha o verso 22. E os filhos lutavam dentro dela. A mãe que já engravidou, já viu quando a criança dá pontapé lá dentro? Eu estou com uma senhora lá na igreja, ela já entra na igreja segurando. Pastor, não estou aguentando essa menina, mas tá. E o nome da menina se chama Rebeca. E a menina, papai. E ela põe a mãozinha aqui, mas ela não dá tanto pontapé. Agora imagina a Rebeca com dois, brigando já lá na barriga, os dois já brigavam. Estão entendendo, judeus e muçulmanos? Judeus e árabes já estavam brigando lá dentro. Aí nasceram gêmeos. Olha só o que diz a palavra. E os filhos lutavam dentro dela, o verso 22. Então ela disse, olha, se assim é, por que sou eu assim? Por que sou eu assim? E foi ela perguntar ao Senhor. Quer dizer, ela falou, olha, Senhor, eu queria ter filho, mas desse jeito. E naquele tempo, sabe como é que era, né? E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre. 2 nações. E 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Das tuas entranhas, 2 povos virão e se dividirão. Olha que coisa maravilhosa. E um povo será mais forte do que o outro povo. E olha como termina o verso. E o maior servirá. Gente, não me perguntem, foi Deus que disse isso. Quantos milhões de árabes tem lá naquela região? 160 a 180 milhões de árabes. Acho que tem 8 ou 10 milhões de judeus ali. Num estado do tamanho de Sergipe. Pega o mapa do Brasil lá, Sergipe é o tamanho de Israel ali. Você vê que no mapa mundo quase nem aparece, né? Você tem que pôr uma lupa para enxergar Israel lá. E por que não dominam? Por que não derrotam, gente? Isso é milagre. Daí Ben-Gurion falar, quem não crê em milagre aqui não é realista. E nasceu Israel. Jacó. Porque foi melhor que o outro? Não. Jacó prezava valores. Esaú não prezou. Teria uma bênção para Esaú? Teria. Mas não quis. Um prato de lentilha para ele, qualquer coisa era melhor do que qualquer valor espiritual para ele. Porque aquela bênção que ele recebeu de seu primogênito, aquilo era para ser valorizado. Aquilo eram valores espirituais. Eu quero saber de primogenitura, me dá aí um prato de lentilhas. Chutou a primogenitura. Jacó disse, eu quero a bênção. Já que você não quer, eu quero. Deu lá o guisado para ele e ficou com a bênção. E assim nasceu Israel. Lutou com Deus. Interessante é que essa luta foi quando ele foi se reconciliar com o irmão. Né? Ele foi se reconciliar com... Porque Esaú, depois que soube, que teve noção do que fez, e que viu que o irmão ficou com toda a bênção, de ser uma cabeça no mundo todo, e gente, tem que admitir, O judeu, cabeça, foi feito para ser cabeça, não cauda. Pega aí os prêmios nobres de literatura, veja lá.
faz uma elencada daquilo, é judeu em toda parte. Judeu nas artes, judeu no dinheiro, judeu na matemática, judeu na física, judeu na ciência. Em toda parte estão eles aí. Por quê? Esse povo é a menina dos olhos de Deus. Por quê? Não sei. Sei que Deus chamou eles. Não foste vós que me escolheste, o Senhor falou. Mas eu escolhi a vós. Acabou. Esaú não teve oportunidade? Teve, chutou. Ninguém tira mais Israel de lá. Ninguém. Ninguém tira. Ninguém tira o judeu mais de lá. Ninguém. Sabe por quê? O Senhor teu Deus pelejará por ti e tu te calarás. E essa promessa tem que ser cumprida. Israel é a menina dos olhos de Deus. Está escrito na palavra. Zacarias capítulo 2, verso 8. Nunca mais serão desterrados da sua pátria. Não teve o desterro que Cristo profetizou? Que o templo seria destruído, eles seriam dispersos pelo mundo todo? Foram dispersos, mas não se corromperam em termos de cultura, não se corromperam com o idioma, não absorveram outras coisas que foram absorvidas por outros povos que deixaram de existir. Onde estão os assírios? Cadê a glória do Egito? E sem contar os filisteus e outros povos que sumiram e que foram gloriosos. Mas o judeu não podia sumir, porque em Isaías 41, capítulo 42, diz assim: trazê-los-ei de volta para a sua terra, e da terra que eu lhes dei, eles nunca mais serão arrancados. Era preciso que a figueira brotasse. Brotou, não foi o que Jesus falou lá em Lucas capítulo 21? Olhai para a figueira. É por isso que eu digo, a Bíblia ensina, a Bíblia mostra, a Bíblia nos dá a posição em que hora nós estamos. O que aconteceu na década de 60? Olha lá, a Guerra dos 6 Dias, Israel suplantou, venceu, triunfou. Aquela guerra do Yom Kippur, quando foi pego a traição. Israel agora, vamos varrê-lo para o mar. Varreu nada. Varreu nada. Eu estou falando isso à luz da Bíblia, a gente está aqui. Querem ver uma coisinha? A Bíblia, então, nos mostrou essa marcha profética, a chegada do povo judeu, a maneira como o judeu ia ser um veículo para colocar os profetas, a palavra de Deus entre nós, até que chegou, estou pulando, gente, as fases da história de Israel. Antes de Israel voltar para lá como uma nação, de acabar o exílio, levantou-se aquele homem chamado Adolf Hitler e disse a solução final: 6 milhões de judeus mortos. Vocês já viram a profecia que fala sobre o Holocausto? Não é o Vale de Ossos. Estou falando do Holocausto. Então vamos ver aqui a palavra do Senhor. Vamos abrir Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42. Quem leu, quem sabe a história e leu, já viu documentários sobre isso. Eu tinha um documentário do Ben Abraham, você deve ter aqui, né? Aquele documentário do Ben Abraham. Os irmãos já devem ter visto aquelas cenas, né? Até filmada pelos próprios alemães, que estavam em poder dos russos. Depois que acabou a Guerra Fria, isso veio para cá. Agora vê o que diz aí, ó, Isaías 42, 22 a 25. Aquelas cenas, não é? Aqueles judeus sendo fuzilados, jogados em vales de ossos, cremados, aquela fumaça saindo daqueles fornos crematórios. Olha o que diz aqui. Isaías capítulo 42, o verso 22 ao 25. Mas este é um povo roubado e saqueado. Este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. Guetos. São postos por presa e ninguém há que os livre. Por despojo. E ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isto? Que atenda e ouça o que há de ser depois. Olha só que coisa esse verso 24. Quem foi que entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não querem andar, não dando os ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor,
mas nisso não atentaram. E os queimou. Olha os fornos crematórios. Mas não puseram nisso o coração. Mas pastor, Deus permitiu isso? Permitiu. E sabem onde que eu escutei o maior ensino, a maior definição a respeito desse assunto? Foi da boca de um próprio rabino. Eu entrei numa sinagoga lá em Santos, no tempo que eu ainda trabalhava aqui com o pastor Thomas Naime. Eu ia assistir os trabalhos da sinagoga lá em Santos, ganhei a simpatia da comunidade, estava sempre com eles, me convidavam. E um dia disseram, olha, vem um rabino, porque Santos não tem rabino. Não sei se ainda hoje tem, mas naquele tempo não tinha. Então era um senhor que tinha estudado um determinado tempo numa escola Yeshiva, né? Ele tinha tido uns estudos numa Yeshiva, mas não se tornou rabino, não se formou, foi fazer outra coisa, mas tinha um conhecimento. Então ele era um encarregado de todo sábado fazer o trabalho da sinagoga. E um dia me disseram, olha, vai ter um rabino aí. Aí eu fui para ver o rabino. E realmente estava lá um baixinho, aquela bem barbudinho, aquela barba pontiaguda, né? Um turbante assim. E eles estavam naquela alegria, um rabino lá na cidade de Santos, na sinagoga de Santos. Aí eles fizeram lá as rezas, o rabino fez também e tal. E quando termina a sinagoga, termina os trabalhos de sábado, aí tem aquela comunhão, tem uma mesa lá, tem aquelas bebidas finas, né? Não bebi não, mas eles estavam lá, dando ali e um bolinho, aí me deram um bolinho até que mastiguei lá, mas deu para ir. Mas interessante é que estava aquela comunhão e o rabino, eu estava perto do rabino, né? Aí um judeu, assim, sem mais, sem menos, perguntou para ele, Rebbe, eles usam muitas palavras, né? Rebbe, por que Hitler? Eu disse, quero ver como é que ele vai sair dessa. Aí eu fiquei mais pertinho dele, eu quero ver o que ele vai responder. Em outras palavras, ele só perguntou assim, por que Hitler? Isso significa, por que Hitler fez o que fez conosco? Não é? Por quê? Por que Deus permitiu que nós passássemos o que passamos? Aí, me lembro bem, ele assina a barba. Fez aquele silêncio, né? Aí a judeusada toda chegou perto. O que ele vai responder? Porque naquele tempo ainda tinha um sobrevivente lá, que tinha a marca, os números do campo de concentração, lá em Santos, que moram lá, estavam na sinagoga. Chegaram perto, porque não sabiam por quê. Porque isso foi uma das coisas que até bem Abraão narra, né? Que o que se falava naquela época é onde está a nossa esperança? Por que morreu a nossa esperança? Israel está abandonado. E Ezequiel fala isso no capítulo 37. Aí o rabino ali, ó. Aí aquele silêncio, rapaz. Aí ele olhou para o camarada, o judeu, e disse assim, ó, e se não houvesse Hitler? Israel hoje seria Israel? Porque o judeu só se lembrou de sair de lá, Herzl e toda aquela turma que tinha feito todos aqueles planos, os judeus só puseram aquilo em ação por causa do Holocausto. Aí o judeu se uniu no mundo todo. E aí, então, 14 de maio de 1948, eu tinha 2 aninhos. Nasceu o Estado de Israel, está lá até agora. Aqui, ó. E aí vem o capítulo 37, de Ezequiel, né? Onde o profeta fala, Senhor, quem são esses ossos? Aliás, Deus pergunta para o profeta, estás vendo aí os ossos, olha? Aquelas valas, vocês não lembram nos documentários? Parece aquelas valas, né? Cheio de ossos de judeu morto, cortado ali, enforcado, tudo ali. E o Senhor pergunta, quem são esses ossos? E o profeta diz, eu não sei, Senhor, mas tu sabes, quem são? Aí o Senhor disse, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que vou levantá-los das suas sepulturas e vou levá-los à terra de Israel e nunca mais, está escrito aí ó, na sua Bíblia, e nunca mais serão arrancados dali. E olha só, porque eu, o Senhor, o disse. Está lá até hoje, 24 de agosto de 2018, está lá. E olha, por incrível que pareça, isso eu li, não sei se foi na Veja ou nessa Isto É, por incrível que pareça, é o terceiro maior exército em armamentos é Israel. É aquele estado pequenininho, gente. É o terceiro maior poderoso exército do mundo. Tem o maior serviço de inteligência. Aquele Mossad. É Mossad? Mossad.
O que o judeu está inventando, o que o judeu está fabricando, o que o judeu está produzindo é impressionante. Israel foi chamado para ser cabeça e não cauda. E quando você quer saber se Jesus Cristo está chegando, se as profecias estão se cumprindo, dá uma olhadinha para o Estado de Israel. Israel está ali dizendo, Deus é real. Deus é real. Deus é real. Não se explica Israel sem uma obra lá do alto. Não se explica. Não tem explicação, gente. 160, 180 milhões de árabes querendo destruir um paizinho desse tamanho, que não tem nem 10 milhões de gente morando lá. E não consegue. 3 guerras. Não consegue. Quando eles pegam essas armas aí que os russos mandam e tal, daqui a pouco Israel já fez uma contra-arma maior ainda. E o maravilhoso dessas profecias, né? O holocausto, a sobrevivência, a volta para o Estado de Israel. O maravilhoso é Ezequiel 36, 34 a 36. Lavrar-se-á a terra deserta. Quando os judeus chegaram lá em 48, não pensa que eles pegaram tudo arrumadinho, aqueles solos já preparados para produzir, não. Pegaram ali, tinha lagos com malária, areia do deserto, tudo arrebentado. E alguém citou esse verso aqui. Mas não é assim que a palavra diz, a Torá fala. Que a Torá não significa só os 5 livros de Moisés, não. Quando eles se referem à Torá, muitas vezes, é se tratando do Gênesis a Malaquias. Mas a Torá não diz que tem que trabalhar a terra, que isso aqui vai virar um jardim? Plantaram, trabalharam, aterraram os vales. E hoje, que coisa, né? É um dos maiores produtores de frutas cítricas para toda a Europa. E tem mais uma coisa. O que é que Israel exporta para a Alemanha? Sabe qual é a exportação que Israel faz para a Alemanha? Flores. Israel é um dos maiores exportadores de flores para a Alemanha. Está entendendo como esse livro é maravilhoso? A palavra nos dá um norte, a palavra nos faz mais entendidos. E a oração de Jesus lá em Mateus capítulo 11, graças te dou, Pai, porque as grandes coisas tu revelaste aos pequeninos e não aos grandes deste mundo. Olha, qualquer criança aqui, crente, adolescente, junior, é mais sábio que o seu professor que não é crente. Eu não sei quem foi que falou aqui, os letrados intelectuais aí que estão lutando por uma causa tão abominável, tão cética, mas que uma criança de escola dominical sabe. Uma criança de escola dominical sabe. O homem não é produto de uma explosão, o homem não veio do macaco, não. O homem é pó, e ao pó vai voltar. Isso é a Bíblia que diz. O homem foi criado à imagem e semelhança do Deus eterno. Qual é o livro que explica isso? Qual é o livro que fala que o homem morre? Qual é o livro que fala que o pecado entrou no mundo e fez essa mazela toda? Qual é? Não tem. É a Bíblia. Simplesmente porque Jesus disse, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E esse livro, irmão, terminando, vou deixar outro ponto para o domingo, viu? Terminando. Esse livro diz, não se turbe, João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes no Senhor, credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for, voltarei. Olha só, voltarei para vos levar, para que onde eu estiver, sem pecado, sem maldade. Em 1 João capítulo 3, verso 2, é uma coisa linda ali. Diz assim, ainda não é manifestado o que nós havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, então vamos vê-lo como ele é. E seremos como ele é. Não na divindade, mas na sua glória. É maravilhoso isso. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Vale a pena. Olha,
Vale a pena ser crente. Por isso é que Jesus falou, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós temos esse tesouro aqui. Esse tesouro inenarrável, inigualável, incalculável. A vida eterna na pessoa de Cristo, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém?